A história é sobre dois jovens casais que decidem visitar uma loja de horrores na beira da estrada com a intenção de conhecer melhor a lenda do Dr. Satan, um famoso médico que matava suas vítimas lentamente. Ele foi preso e enforcado, mas seu corpo nunca foi encontrado. Os aventureiros decidem procurar a árvore perto de onde ele desapareceu e encontram uma família de psicopatas que os submeterão a rituais satânicos e de canibalismo. É um filme americano de terror de 2003, escrito e dirigido por Rob Zombie. O filme é estrelado por Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie e Karen Black como membros da família Firefly. Situado no Halloween, a família Firefly tortura e mutila um grupo de adolescentes que estão viajando por todo o país escrevendo um livro. O filme explora uma série de gêneros e apresenta elementos do sobrenatural. Zombie citou filmes de terror americanos, O Massacre da Serra Elétrica, 1974, e The Hills Have Eyes, 1977, como influências para House of One Few Corpses, bem como outros filmes lançados durante os anos 1970. Com a chegada do Halloween, muitos fãs de terror buscam reviver clássicos e explorar obras que deixaram sua marca no gênero. Um desses filmes é A Casa dos Mil Corpos, House of Million Corpses, o aclamado longa de estreia de Rob Zombie, lançado em 2003. A película rapidamente ganhou status de cult, especialmente por seu tom caótico, visual macabro e personagens aterrorizantes. No entanto, entre os mais perturbadores e icônicos está o Dr. Satan, uma figura enigmática e grotesca que assombra os espectadores, levando-os a questionar se ele é apenas uma lenda ou uma monstruosa realidade. Dirigido por Rob Zombie, A Casa dos Mil Corpos se passa na década de 1970 e segue um grupo de amigos que, ao buscar locais bizarros e folclóricos pelo interior dos Estados Unidos, acabam caindo nas garras de uma família insana de assassinos sádicos. Dentro desta atmosfera perturbadora, a narrativa flerta com a violência extrema, o grotesco e o surreal. A história centraliza-se na família Firefly, composta por figuras memoráveis como Capitão Spaulding, Sid Haig, Otis Driftwood, Bill Moseley e Baby Firefly, Sheri Moon Zombie. No entanto, é no desenrolar da trama que somos introduzidos ao terrível e misterioso Dr. Satan, uma lenda urbana que gradualmente revela-se assustadoramente real. No início do filme, Dr. Satan é mencionado por Capitão Spaulding, dono de um museu bizarro de horrores. Spaulding conta a história de um médico que teria realizado experimentos macabros em pacientes vivos, buscando criar uma raça superior de humanos. Considerado uma lenda local, muitos acreditavam que o Dr. Satan não passava de uma invenção para aterrorizar visitantes curiosos. No entanto, à medida que o filme avança, essa lenda se materializa em algo muito mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. O personagem Dr. Satan, revelado no clímax de A Casa dos Mil Corpos, é o epítome do horror visceral que permeia o filme. Sua aparência é grotesca, com uma figura desfigurada, mantida viva por aparelhos e envolta em uma aura macabra. Interpretado por Walter Phelan, Dr. Satan é a personificação do terror, uma criatura mais monstruosa do que humana, que se esconde nas profundezas da casa dos horrores dos Firefly. Sua caracterização é uma mistura de ficção de terror e inspiração no medo primordial de médicos sádicos e experimentos que desafiam a ética humana. Nesse sentido, Rob Zombie constrói um personagem que encapsula esse medo, aproveitando a ideia de que médicos, que deveriam ser sinônimos de cuidado e cura, podem se transformar em monstros quando ultrapassam as fronteiras da moralidade. Contudo, o visual do personagem reflete isso. Uma figura repulsiva, amarrada à sua obsessão por experimentos com carne humana, deformada tanto pelo tempo quanto pelos horrores que infligiu em suas vítimas. A criação de Dr. Satan, certamente, não surgiu do nada. Rob Zombie, conhecido por seu vasto conhecimento sobre cultura de terror e horror, se inspirou em várias fontes para dar vida a essa criatura macabra. Nesse sentido,
As raízes do personagem estão enraizadas em histórias de médicos insanos e experimentos humanos sádicos, muitos dos quais foram horrivelmente reais na história da humanidade. O personagem Dr. Satan, de A Casa dos Mil Corpos, foi inspirado em um dos criminosos mais macabros da França, Marcel Petiot. O diretor Rob Zombie buscou na história real desse médico assassino o impulso criativo para moldar a essência sombria do seu personagem. Petiot, um médico parisiense que nos anos 1940 atraía vítimas sob o pretexto de oferecer ajuda durante a ocupação nazista. Ele chocou o país ao ser descoberto como autor de dezenas de assassinatos. Sendo assim, com a promessa de salvá-los da perseguição, Petiot capturava aqueles que confiavam nele, apenas para submetê-los a métodos de tortura e mortes horríveis em sua própria casa. Rob Zombie usou o caso de Petiot como um ponto de partida para o sinistro Dr. Satan, imbuindo o personagem de uma frieza clínica e uma inclinação sádica, características que o tornaram o vilão perfeito para o clima perturbador do filme. Portanto, assim como Petiot, o Dr. Satan representa o lado sombrio da confiança no desconhecido e o horror que pode se esconder atrás de uma figura aparentemente caridosa. No filme, essa influência histórica serve para dar um tom de realismo perturbador ao vilão, que se aproxima ainda mais da crueldade humana sem se esconder atrás de criaturas sobrenaturais. No entanto, a inspiração de Zombie não é uma simples coincidência, mas um espelho distorcido de um dos crimes mais aterrorizantes da França. Existiu também outro criminoso que agiu em nome da medicina e pode ter sido uma fonte de inspiração para o filme: Joseph Mengele, o médico nazista que realizou experimentos brutais em prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, realizava experimentos pseudocientíficos e desumanos em prisioneiros judeus, criando uma lenda negra que sobrevive até os dias de hoje. Assim como Mengele, Dr. Satan busca algo além da medicina convencional, um conhecimento sombrio e corrupto que o leva a tratar os corpos humanos como simples matéria-prima para suas monstruosas criações. Além de referências históricas, Zombie também parece ter se inspirado em figuras do horror cinematográfico. Nesse sentido, Dr. Satan compartilha semelhanças com o Dr. Moreau, da clássica história A Ilha do Dr. Moreau, onde um cientista insano faz experimentos grotescos, misturando humanos e animais. Essa ideia de médicos que ultrapassam os limites da ética e da ciência para saciar seus próprios desejos malignos é uma constante no horror. Sendo assim, Rob Zombie conseguiu transformar Dr. Satan em uma figura tão icônica quanto esses outros personagens que assombraram o imaginário coletivo. A atuação de Walter Phelan como Dr. Satan foi crucial para dar vida a esse monstro, de forma eficaz. Embora a personagem não tenha muitas falas ou diálogos elaborados, a presença de Phelan é assustadoramente impactante. Portanto, sua fisicalidade sombria e perturbadora, aliada à maquiagem e ao design de produção de Zombie, fazem de Dr. Satan um dos personagens mais memoráveis de A Casa dos Mil Corpos. A caracterização sombria do personagem é um dos grandes trunfos do filme. O design visual de Dr. Satan transmite o horror do desconhecido e do antiético. Seu laboratório, com suas máquinas estranhas e vítimas vivas sendo mutiladas, é um cenário que encapsula a essência do horror que o personagem representa. Sendo assim, esse cenário macabro parece sair diretamente dos pesadelos mais profundos, evocando um medo ancestral de ser vítima de alguém que deveria curar, mas que, na verdade, está comprometido com a destruição. Uma das grandes questões, deixadas em aberto por Rob Zombie, é se Dr. Satan deveria ter sua própria produção solo. Ao longo dos anos, fãs especularam sobre o potencial de uma história de origem, ou mesmo um filme centrado nas abominações criadas por esse personagem. E a resposta parece clara. Sim, Dr. Satan merece um filme só dele. A aura de mistério. Em torno do personagem, suas abomináveis experiências e sua ligação com a história dos Firefly são ricas em material para serem exploradas em um longa próprio. Além disso,
A estética grotesca de Zombie, combinada com a psicologia perturbadora de Dr. Satã, pode criar uma experiência de terror visceral e memorável, aprofundando as raízes dessa figura macabra. Dr. Satã, apesar de não ser tão conhecido como Jason Voorhees ou Freddy Krueger, certamente merece um lugar na galeria dos grandes vilões do terror. Sua crueldade desmedida, a estética visual perturbadora e seu papel no universo grotesco de Rob Zombie o tornam um personagem icônico para os fãs do gênero. Nesse sentido, o impacto que ele causou em A Casa dos Mil Corpos é inegável, e muitos que assistiram ao filme ainda são assombrados pela revelação de sua existência no final da narrativa. Seja pela combinação de mitologia e horror ou pela sua própria monstruosidade física, Dr. Satã merece ser lembrado como uma das criações mais marcantes do cinema de terror moderno. Portanto, com sua presença sombria e aterrorizante, ele certamente é uma escolha excelente para as celebrações de Halloween de qualquer fã do horror extremo.